Um homem sábio deve parecer misericordioso, fiel, humano, mas deve saber como ser o oposto quando necessário. Nicolau Maquiavel. Você foi ensinado a buscar a luz, a acreditar na bondade inerente, a confiar na palavra dada como se fosse um contrato sagrado. E é exatamente por isso que você vive quebrado, permanentemente à beira do colapso. Toda decepção, toda traição, toda humilhação que já te paralisou e te fez questionar seu próprio valor, nasceu dessa crença ingênua. Foi uma lição errada. Um mapa que te mostrava um jardim onde na verdade existe um campo de batalha. Você foi ensinado a caminhar desarmado. Maquiavel não carregava essa ilusão. Ele não buscava a luz. Ele entendia que a luz apenas cria sombras mais escuras. E é nas sombras que a verdadeira natureza humana se revela, despida das máscaras sociais. Ele entendia uma verdade fundamental que os fracos evitam a todo custo. O poder não é dado àqueles que são bons, mas sim àqueles que entendem como o mundo realmente funciona, em sua essência brutal e estratégica. Se você busca uma paz que não pode ser perturbada, precisa primeiro declarar guerra total à sua própria ingenuidade. Precisa treinar sua mente para se tornar um scanner, para ver não o que as pessoas dizem, mas o que elas fazem, o que elas querem, o que elas temem e, mais importante, o que elas ganham ou perdem com cada ação. Você deve se tornar o arquiteto de sua própria realidade, um soberano em seu próprio império interior, imune ao barulho ensurdecedor da opinião alheia. Ninguém pode te destruir quando sua autoestima é forjada no fogo da autodisciplina, não no calor dos aplausos. Ninguém pode te manipular quando suas emoções são ferramentas afiadas e não correntes enferrujadas. Ninguém pode te derrotar quando sua mente é o único campo de batalha que importa, e você é o general supremo, antecipando cada movimento do inimigo. Isso não é sobre se tornar mal. É sobre se tornar indestrutível. É sobre entender as regras de um jogo que todos estão jogando, mas que poucos admitem existir. Neste vídeo, vamos te ensinar a construir uma fortaleza interior, a erguer um império dentro de si mesmo. Um homem que Maquiavel não apenas respeitaria, mas veria como um igual, um mestre do jogo. Você quer ser inquebrável. Anseia por se mover pelo mundo de uma forma que nenhuma palavra, nenhuma ação, nenhuma perda possa te desestabilizar. Mas para isso, você precisa primeiro aniquilar a fundação podre sobre a qual sua visão de mundo foi construída. A ideia de que a sua lealdade será, de alguma forma, magicamente recompensada. A maioria das pessoas opera sob um código de honra que só existe em suas mentes. Elas acreditam que, se forem transparentes, justas e dedicadas, o universo, ou as outras pessoas, lhes devolverão o mesmo em troca. Que a sua vulnerabilidade é um ato de coragem que será honrado e protegido. Maquiavel riria abertamente dessa fantasia sentimental. Ele sabia que o mundo não é um palco para a moralidade, mas uma arena para a ambição. As pessoas não agem por princípios elevados. Elas agem por incentivos. Agem por medo, por ganância, por ego. Seu valor para os outros não é intrínseco. É uma medida direta do seu propósito para eles. É a moeda da sua utilidade. No momento em que essa utilidade expira, ou quando alguém mais útil aparece, a lealdade que você pensou existir evapora como a névoa da manhã. Isso não é pessimismo, é clareza. E no momento em que você aceita essa clareza, você dá o primeiro passo para fora da jaula emocional em que viveu. As pessoas sofrem porque personalizam as ações dos outros. Elas internalizam o desrespeito como uma medida de seu próprio valor. Elas se afogam na dor da traição como se fosse um ataque pessoal. Mas essas ações raramente são sobre você. São sobre a estratégia do outro. Maquiavel te ensinaria. Tudo o que fazem com você não é pessoal, é um movimento no tabuleiro. Se alguém te elogia demais, está tentando baixar sua guarda ou preparando um pedido. Se alguém compartilha um segredo íntimo, está testando sua discrição ou tentando criar um falso laço de confiança. Se alguém te oferece ajuda constante, pode estar criando uma dívida emocional para ser cobrada mais tarde. E quando você reage com emoção crua, com gratidão ingênua, com raiva cega, com dor visível, você entrega suas armas. Você mostra a eles que o veneno funcionou. Você mostra que eles podem te tocar, te alcançar, te controlar.
É assim que o poder é cedido e o controle é estabelecido. Para se tornar imune a essa dinâmica, você precisa parar de reagir e começar a observar. Pare de esperar por justiça. Pare de acreditar em promessas vagas. Pare de assumir que as intenções são nobres. Comece a perguntar incansavelmente: qual é o objetivo por trás dessa ação? O que essa pessoa ganha ao me tratar assim? Qual é o jogo que está sendo jogado aqui, sob a superfície das aparências? Essa mudança, do sentimental para o analítico, do reativo para o estratégico, é o início da sua soberania. Mas para se tornar verdadeiramente intocável, você também deve eliminar os comportamentos que te expõem às frestas na sua armadura. Pare de justificar suas decisões. Suas razões são suas. As pessoas não se importam com elas. Elas se importam com como suas decisões as afetam. Dar explicações é um sinal de que você busca aprovação. Pare de procurar validação para seus sentimentos. A maioria das pessoas não tem a capacidade de entender a sua dor, e as poucas que têm podem enxergá-la como uma fraqueza a ser explorada. Pare de compartilhar suas ambições e seus medos. Eles não são poesias para a alma dos outros. São dados, informações que podem e serão usadas para te sabotar ou te limitar. Maquiavel diria: trate seu mundo interior como o cofre de um rei. Fale menos, observe mais, seja indecifrável, porque quanto menos eles sabem, menos poder eles têm. Este mundo não recompensa a profundidade emocional, ele recompensa a disciplina emocional. A maioria das pessoas é um barco à deriva, jogado para lá e para cá pelas ondas da aprovação e da rejeição alheia. Mas você deve construir seu valor sobre uma rocha inabalável. Quando você não precisa mais de validação, quando um elogio não te infla e uma crítica não te fere, você se torna algo poderoso, algo temido. Esse é o momento em que você conquista a verdadeira liberdade. Você não é frio. Você é focado. Você não é insensível. Você é seletivo. E nessa clareza você adquire a arma suprema, a indiferença calculada. A indiferença não é descaso, é controle. É a habilidade de escolher o que merece sua energia. É a autoridade de se afastar de qualquer coisa que te diminua. É o poder de dizer, com cada fibra do seu ser: você não tem jurisdição sobre o meu estado interior. Maquiavel disse que é melhor ser temido do que amado. Mas há um estado ainda superior: não temer nada e não esperar nada de ninguém. É assim que você se torna imune. É assim que você silencia o ruído do mundo. É assim que ninguém e nada jamais te afetará novamente. Para alcançar este estado, você deve destruir a segunda fonte de vulnerabilidade: suas reações. A maioria das pessoas é escrava de seus impulsos. Elas se dizem fortes, mas uma palavra azeda estraga seu dia inteiro. Elas se dizem lógicas, mas o medo de perder alguém as faz agir de forma completamente irracional, implorando, perseguindo, se humilhando. Isso acontece porque não são elas que estão no controle. São suas reações automáticas, programadas pela sociedade e pela fraqueza. Maquiavel entendia que um governante, ou qualquer homem de poder, nunca deve ser governado por impulsos. Reação é fraqueza. Reação é exposição. Reação é a confissão pública de que o outro te atingiu e encontrou uma rachadura em sua armadura. Se alguém pode te provocar raiva, ele é dono do seu foco e da sua energia. Se alguém pode te induzir culpa, ele é dono das suas ações e decisões. Se alguém pode te fazer sentir inseguro, ele controla sua percepção de si mesmo. Você não é livre se qualquer um na rua pode apertar um botão e te ver dançar conforme a música dele. Para ser livre, você deve se tornar um mestre da não-reação. Não morto por dentro, mas deliberado e consciente. Use suas emoções como um ator no palco, de forma estratégica. Se o charme serve ao seu propósito de desarmar um oponente, use-o com precisão. Se o silêncio intimida e cria uma aura de poder, permaneça quieto e deixe que o outro preencha o vazio com a própria insegurança. Se uma demonstração calculada de raiva estabelece um limite claro, canalize-a sem perder o controle. Mas nunca, jamais, deixe suas emoções usarem você. Nunca deixe que elas transbordem sem sua permissão explícita. Nunca deixe ninguém ver o que realmente te move, porque no momento em que o fizerem, eles terão a chave da sua jaula. O mundo não é gentil com corações abertos. Ele recompensa o autocontrole, o mistério e o domínio próprio. O homem que sente tudo em voz alta, que transmite cada emoção em seu rosto, sempre será um peão no jogo daqueles que não sentem ou que fingem não sentir nada.
Aprenda a sentar-se com o desconforto de uma ofensa sem se mexer. Aprenda a ouvir um insulto e respondê-lo com um silêncio cortante ou um leve sorriso de desdém. Aprenda a sentir a dor da perda sem transmiti-la ao mundo, transformando-a em combustível para sua fortaleza interior. A maioria das pessoas, quando ferida, procura desesperadamente um ombro para chorar. Isso é fraqueza disfarçada de conexão. Você quer força? Carregue seu próprio peso. Organize seu próprio caos. Reconstrua sua mente no silêncio do seu próprio santuário. Não há honra na vulnerabilidade pública, há apenas perigo. Porque quanto mais você revela, mais fácil é para o mundo te quebrar em pedaços. Maquiavel te diria para ser como uma raposa entre lobos. Sorria quando for útil. Concorde quando for estratégico. Mas nunca confie em ninguém com sua vida interior. Mantenha suas verdadeiras convicções e emoções trancadas atrás de uma máscara de amabilidade calculada. Deixe o mundo ver apenas o que é vantajoso para eles verem. A persona que você escolheu projetar. Você não deve a ninguém a verdade sobre seus sentimentos, porque a verdade é que a maioria das pessoas não se importa, e as poucas que fingem se importar o farão apenas enquanto for conveniente para elas. Pare de buscar segurança emocional nos outros. Torne-se sua própria fortaleza, seu próprio porto seguro. Pare de precisar que alguém valide suas emoções. Valide-as você mesmo, em silêncio. E então as coloque de lado até o momento em que elas sirvam a um propósito estratégico. O autocontrole é uma arma de dissuasão em massa. Quanto menos você reage, mais as pessoas te respeitam e, secretamente, te temem. Quanto mais silencioso você se torna, mais poderoso você parece. Há um poder imenso na imprevisibilidade. Quando as pessoas sabem como você vai reagir, elas podem se preparar e te manipular. Mas se você permanece ilegível, calmo quando deveria estar com raiva, silencioso quando esperam um protesto, focado quando esperam desespero, você alcança o domínio psicológico. Você se torna um enigma que eles não conseguem resolver. E nessa confusão, eles perdem toda a vantagem que pensavam ter. A chave é o treinamento diário e implacável. O desapego emocional não é um dom natural. É um músculo construído através da repetição e da autodisciplina. Observe seus gatilhos como um cientista. Quem te tira do sério? Que palavras te fazem reagir instantaneamente? Que situações te enfraquecem e te fazem voltar aos velhos padrões? Anote-os. Estude-os. Agora destrua esses padrões um por um. Quebre o ciclo vicioso. Quando alguém te insultar, treine o músculo da indiferença. Não responda. Quando alguém te desrespeitar, deixe que suas palavras se percam no vazio do seu silêncio. Quando alguém te abandonar, não persiga. Nunca persiga. Aprenda a não dizer nada. Aprenda a não fazer nada. Deixe seu silêncio gritar, porque o silêncio não é fraqueza. O silêncio é controle. O silêncio faz as pessoas se questionarem. Ele transfere a pressão e a incerteza para o outro. Ele muda a dinâmica de poder instantaneamente. Quanto menos você diz, mais eles projetam seus próprios medos e inseguranças em você. Quanto menos você mostra, mais eles temem o que você pode estar escondendo. Maquiavel escreveu: um homem sábio deve parecer misericordioso, fiel, humano, mas deve saber como ser o oposto quando necessário. Esse é o poder emocional em sua forma mais pura. Mostrar o que funciona para o seu público e esconder o que é real e vulnerável. O controle é tudo. E você não pode, de forma alguma, controlar o mundo ao seu redor até que tenha controle absoluto sobre si mesmo. Agora você entende o que é preciso, não apenas para sobreviver, mas para se tornar invencível. Para caminhar por este mundo intocado por seu barulho, imune à traição, indiferente ao elogio e ilegível para todos que tentam te controlar. O que você está construindo não é apenas força, é soberania. Você não é mais apenas uma pessoa na multidão, implorando para ser vista, buscando validação, temendo a rejeição. Você agora é outra coisa, algo raro. Uma força silenciosa, uma presença que não pode ser manipulada, quebrada ou movida. E isso aconteceu não através da violência ou da arrogância, mas através do controle. Controle de seus pensamentos, controle de suas reações, controle de suas necessidades. Porque em um mundo onde todos são governados pela emoção, aquele que se controla, controla a todos. Maquiavel nunca escreveu para o homem moral. Ele escreveu para o homem que quer vencer. E para vencer neste mundo, você não pode jogar pelas regras escritas para ovelhas. Você deve ver a realidade como ela é.
fria, estratégica, brutal. Você deve parar de esperar que ela seja gentil e começar a usar sua crueldade como combustível. Você não precisa gritar, você não precisa ameaçar, você não precisa se explicar. O homem mais forte na sala é aquele que não diz nada, porque ele não precisa provar nada. Ele já sabe, ele já vê, ele já possui o resultado em sua mente. Deixe os outros se perderem em emoções. Deixe-os perseguir status, atenção, caos. Você permaneça imóvel. Observe e responda apenas quando importar. E quando o fizer, faça seu movimento final, preciso, silencioso. Um rei nunca discute. Um rei nunca reage. Um rei escolhe. Um rei comanda. É quem você se torna quando nada te afeta mais. E você deve entender. Ser inafetável não significa que você não sente nada. Significa que você controla o que merece sua emoção e o que merece seu silêncio. Significa que seu humor não é definido por pessoas que não importam. Significa que suas decisões não são moldadas pelo medo, culpa ou desejo. Significa que sua paz não é um prêmio que os outros te dão. É um trono que você construiu para si mesmo. Haverá pessoas que tentarão te arrastar de volta para a fraqueza. Dirão que você mudou, que está muito distante, muito frio, muito egoísta. Deixe-os falar. Deixe-os se afastar. Deixe-os engasgar com as expectativas que você nunca concordou em carregar. Você não deve sua vulnerabilidade a ninguém. Você não deve sua paz a ninguém. Sua vida não é um serviço para o conforto dos outros. É um campo de batalha. E você agora está treinado para a guerra. Cada insulto ignorado, cada traição esperada, cada perda suportada em silêncio. Você agora é intocável porque escolheu se tornar assim. Através da disciplina, através da rejeição da escravidão emocional, através da honestidade brutal consigo mesmo. Você matou sua fraqueza antes que o mundo pudesse usá-la contra você. E essa é a verdadeira liberdade. Maquiavel uma vez disse que é melhor ser temido do que amado. Mas o que ele realmente quis dizer foi isso. É melhor estar no controle. Melhor estar preparado. Melhor ser imune. Porque o amor desvanece. A lealdade quebra. Mas o controle, esse dura. O controle é a raiz de todo poder. E agora, você o tem. Você não é mais o homem que desmorona ao primeiro sinal de caos. Você é o que caminha direto para ele, inafetável, calmo, frio, certo. Você não é movido por tempestades. Você é a tempestade. Ninguém e nada jamais te afetará. Você que chegou até aqui não é um mero espectador. Você é um sobrevivente da ilusão. Alguém que atravessou o deserto da autocomplacência e ousou encarar a aridez da verdade. A jornada não foi fácil, eu sei. Ela te forçou a olhar para dentro, a reconhecer as amarras invisíveis que te prendiam. A transformação que buscamos não reside em fórmulas prontas ou em guias passo a passo. Ela já começou silenciosamente, no momento em que você permitiu que a luz da lucidez penetrasse as sombras da sua zona de conforto. Não é sobre o que você faz, mas sobre o que você se torna. Uma presença inabalável, forjada na fornalha da coragem e lapidada pela lâmina afiada da realidade. Este não é um caminho para os fracos de coração, mas para aqueles que anseiam pela liberdade da percepção. Se você reconhece essa verdade pulsante, essa ânsia por clareza, convido você a um rito de passagem. Deixe nos comentários a frase: sou imune ao caos externo, não por um algoritmo, mas como um pacto silencioso de resistência contra a mediocridade e um grito mudo de consciência. Este é o seu selo, a marca de quem escolheu despertar. E que fique claro, neste canal não há espaço para mentiras convenientes, para os bálsamos da autoajuda vazia ou para a sedução de um otimismo cego. Aqui, habitamos a trincheira da verdade, onde a clareza é a única arma e a profundidade, a única moeda. Nós buscamos o real, a quebra das antigas estruturas, o pensar que revoluciona. Que sua consciência seja uma espada afiada em meio ao labirinto das ilusões. Que sua lucidez seja a tocha que ilumina os cantos mais escuros da sua mente. Que a desprogramação seja o seu renascimento e sua visão, a bússola em um mundo cego. Permaneça em silêncio. Torne-se invisível para o ruído, mas uma força implacável para si mesmo. A batalha é interna e você, meu caro sobrevivente, está apenas começando a lutar.